A gente andou conversando nos últimos dias e, óbvio, fizemos uma pausa ontem, porque foi um dia triste, o dia em que morreu Rita Lee, e não fazia muito sentido a gente ficar falando de política, ficar falando de economia. A gente até falou de algumas coisas obrigatórias, mas não iniciar um comentário, abrir o Band News no meio do dia falando de um assunto que não tinha nada a ver com a Rita Lee. Rita Lee é um fenômeno extraordinário. Ficou, né, como um resumo, que ela era, sobretudo, uma transgressora, que ela era, sobretudo, alguém que fazia diferente daquilo que se esperava dela. E, ao fazer diferente aquilo que se esperava dela, ela influenciou positivamente várias pessoas que achavam, num primeiro momento, que o certo era diferente daquilo que ela fazia. Então, foi uma precursora, foi uma mulher influente, sobretudo isso, uma mulher muito influente na história da música, da cultura e da história do Brasil. E hoje a gente vai ter notícias sobre velório, enterro, aliás, cremação, e vamos falar disso também. Mas eu queria falar hoje sobre uma decisão do governo que é preciso que a gente preste atenção sobre ela. O presidente Lula foi eleito, obviamente teve a maioria dos votos, ninguém é eleito com menos da metade dos votos do Brasil. Antigamente, sim, era um turno só, mas desde que inventaram os 2 turnos, um dos dois passa de 50% dos votos válidos. Foi Lula quem passou, não Bolsonaro. Natural que ele mude as políticas, ou pelo menos que ele faça aquilo que ele prometeu em campanha. E uma das coisas que ele prometeu é que não haveria mais privatização. É do jogo, não vai privatizar mais nada e tal. Mas algumas coisas foram feitas. Algumas coisas foram feitas. E assumir a presidência da República não é como comprar uma casa com a obra em construção, que você pode desfazer o que já foi feito e fazer tudo de novo, porque a casa é sua. Desde que você aprove a obra na prefeitura da sua cidade, desde que você faça tudo de acordo com as leis, você pode botar tudo abaixo e fazer de novo. Mas governar um país não é assim, não funciona assim. Você pode mudar daqui para frente, mas mudar para trás é moralmente discutível e legalmente absolutamente questionável. Moralmente discutível porque você está mudando aquilo que gestões anteriores fizeram no momento em que elas, gestões anteriores, eram a voz predominante, eram a maioria dos votos. E neste capítulo se enquadra a privatização da Eletrobras. Quando a gente fala de Eletrobras, a gente está falando de mais de 100 usinas de geração de energia elétrica, a gente está falando de um quarto, um pouco menos, entre 20% e 25% do total de energia elétrica gerada no Brasil. A gente está falando de mais de 50% das linhas de transmissão. É um bichão, é um bichão. E esse bichão foi privatizado. Mas, a exemplo de algumas corporações, como a Apple, como a Amazon, a Embraer, a Vale está nessa linha, ela foi pulverizada, ela foi privatizada com o chamado capital pulverizado. Capital pulverizado, ele é concebido e é uma forma moderna de gestão, de privatização, de arranjo societário, na verdade. É uma forma de ninguém poder mandar. Porque senão vem um grupo agora chinês, americano, inglês, alemão, brasileiro, vai lá e compra o controle da Eletrobras e passa a fazer o que quiser da Eletrobras. E a Eletrobras é uma empresa pública. Aliás, em inglês, uma empresa de capital aberto é publicly company. Uma empresa pública, uma empresa do público, das pessoas que quiserem ter uma fatia delas. Ela não pertence a ninguém. É um arranjo societário moderno. Você tem lá sua representação, o governo tem 2 dos 9 conselheiros, o governo tem mais de 10% do capital, os dividendos são pagos na proporção do capital. Então o governo tem 40 e tantos por cento do capital, vai receber 40 e tantos por cento do dinheiro. Mas tem uma participação
na decisão, no voto de 10%. É assim que funciona, embora tenha 2 conselheiros no conselho de administração. Por que isso? Já expliquei, para evitar que um grupo venha e controle. Aí o governo aciona a Advocacia Geral da União para entrar no Supremo Tribunal Federal, o governo Lula, para entrar no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade para dizer que o poder público, o dinheiro da sociedade foi lesado nessa privatização. O que é uma loucura. Imagina quanto, e eu já fiz essa conta, só não tenho ela aqui agora, quanto ganharam aqueles que colocaram R$1 na Apple no momento em que ela abriu o capital, né? Na Amazon. Todos ficaram multimilionários. Todos. Quem colocou $1 ficou multimilionário. E todo mundo ganhou dinheiro. Ou seja, a modalidade de capital pulverizado não é o que garante isso, mas a modalidade de capital pulverizado garante que é o interesse da companhia e não o interesse de um grupo econômico que vai estar à frente das negociações, à frente das decisões. Muito comum alguém ter um controle de uma empresa que é interesse de uma outra empresa do mesmo grupo e coloca a outra empresa do mesmo grupo para trabalhar, por exemplo, para aquela empresa. Aconteceu muito. Então você precisa de uma empresa que em questão, digamos, a Eletrobras, digamos que a Eletrobras tivesse 30% do seu capital, ou 25% do seu capital, na mão de uma grande construtora ou um grande banco. E essa grande construtora, porque controla a Eletrobras, coloca a Eletrobras para contratar só aquela construtora, porque toma todas as decisões. E aí começa a enriquecer a construtora com o dinheiro onde ela tem 30%, ela começa a enriquecer a empresa onde ela tem 100%. Um banco vai lá e obriga. Imagina, a Eletrobras só pode pegar empréstimo no meu banco. É uma loucura. Mas é o tipo da coisa que quando você tem um controle numa empresa desse tamanho pode acontecer. E o governo quer justamente ir lá e pegar o controle. Para quê? Se os dividendos virão na proporção do capital. Para quê? Para mandar na empresa. Para poder fazer com ela o que faz no qualquer departamento do governo. Ser dono. Nomear. Dizer que agora vai fazer uma linha de transmissão em forma de crochê. Dizer que vai fazer 32 mil usinas. Fazer um investimento que bem entender. Pouco importa. Reduzir o volume de dividendos e aumentar o volume investido. Vamos investir, fazer o maior parque eólico do mundo no meio do Oceano Índico e fazer uma linha de transmissão lá do Oceano Índico para cá, que vai ser... Os fios vão ser fabricados pela Fibrobras ou pela Fiobras, que nós vamos montar no estado tal, com o dinheiro do BNDES, e que daí os navios que vão levar os fios serão feitos na nossa fábrica, na nossa indústria naval. E quebramos. Existe uma legislação que ampara a privatização da Eletrobras, existe uma lei específica que ampara a privatização da Eletrobras, existem regras previstas na privatização da Eletrobras que impedem que o governo reassuma o controle da companhia. Para o governo assumir o controle da companhia, tem uma cláusula lá que tem que pagar 3 vezes o valor da ação para poder comprar. É uma coisa impossível de fazer, o governo não tem dinheiro para nada. Mas o governo ainda assim insiste, querendo derrubar na justiça. Isso faz a gente pensar em 2 pontos. Primeiro ponto, segurança jurídica, já falamos aqui. Quem, em sã consciência, vai querer investir num país onde a empresa privada pode ser estatizada? Não, mas ela não é privada, ela é privatizada. Não, a partir do momento que ela é privatizada, ela é privada. Então tem uma empresa privada, mas ela foi recentemente. Então nós vamos estabelecer que empresas privatizadas até 6 meses, 1 ano, 2 anos, aí pode reestatizar. Não pode. O primeiro problema é insegurança jurídica. O investidor vai dizer, por que eu vou botar dinheiro no Brasil e não em outro país que cuida de mim, que cuida do meu capital? Pouca gente vai colocar. Vai diminuir o número de pessoas que vai colocar, ainda mais se o Supremo Tribunal Federal derrubar. É pouco provável que derrube, é muito provável que faça o governo ter sua primeira derrota
no Poder Judiciário, a primeira grande derrota no Poder Judiciário, já teve no Congresso Nacional. E a segunda coisa, sendo a primeira essa insegurança jurídica, a segunda coisa é a ideia de que o governo pode impor para a sociedade a sua agenda na plenitude, porque ganhou as eleições. Se tivesse ganho com 70% das intenções de voto, talvez pudesse impor mais. Mas ganhando como ganhou, tendo o Congresso que tem, com a configuração que tem, com a composição ideológica que tem, não vai conseguir. Não vai conseguir. Já não conseguiu algumas coisas, como a tentativa de mudar o marco do saneamento. Não conseguiu. Não conseguiu. Tomou um toco da Câmara dos Deputados, vai tomar outro toco do Senado. Essa ideia de sair mudando as coisas é uma piração do governo, do presidente. E é uma falta de sensibilidade para o momento que o Brasil vive. O momento que o Brasil vive não é o momento de tentar impor a agenda das suas convicções, que não mudam nada e só marcam ponto. E para quê? Para quê? Não vai conseguir e vai se desgastar. E tem coisas que ele tem que fazer, como, por exemplo, as regras fiscais para a gestão do país, que o Congresso melhorou. Eles mandaram um projeto lá que era pior que a lei do teto e que era pior do que... E mexia na lei de responsabilidade fiscal, de marotice. Já tinham mexido na lei das estatais para permitir que políticos pudessem ocupar cargos públicos em estatal, né? Tinha ali uma quarentena e que eles derrubaram. O governo derrubou. Essa quarentena, os políticos tinham interesse nisso, em apoiar o governo. Essa quarentena, por exemplo, impediria a entrada de alguns políticos. E a leitura da lei de responsabilidade fiscal estrita impediria a entrada de Aloysio Mercadante no BNDES. É que ele diz que ele não teve participação política, imagina, fez a campanha do Lula, mas ele não recebia. E é uma leitura muito generosa, né? É muito generosa. Óbvio que a lei não foi pensada para o Aloysio Mercadante entrar. Alguém pode dizer, não, mas deveria poder. Isso é outra discussão. Mas a lei não foi pensada para isso, o governo foi lá e mexeu na lei. E mexeu no saneamento. Perdeu. Vai perder de novo no Senado. E está querendo mexer nesse arranjo da estatização, da privatização da Eletrobras. É uma coisa amalucada. Então ele vai ter que fazer um ajuste de agenda, se quiser sobreviver politicamente, fazendo acordos e aprovando aquilo que é essencial, vai ter que fazer um ajuste de agenda. E um dos ajustes de agenda é não ficar impondo para a sociedade esse tipo de coisa, não ficar impondo para a sociedade a sua agenda individual, e sim uma agenda pactuada com o Congresso. Já estão pactuando os cargos, já estão pactuando, liberando verba secreta, que o Lula condenava e que agora está querendo liberar. E agora vai ter que liberar, pactuar também a agenda, que isso é muito importante. Ele não vai poder fazer tudo aquilo que ele quer. Isso é bom para o país. Mas na medida em que o presidente acha que é só uma questão de ajuste, só uma questão de pressionar direito o Congresso, ele pode tomar um outro susto, e deve tomar um susto agora nesse caso da Eletrobras, que já foi, para nossa sorte, a exemplo de outras empresas estatais que foram privatizadas, Embraer, Vale e Uzi Minas, outras tantas empresas que foram privatizadas, Sistema Telebrás. O Brasil só ganhou com isso. O Brasil não perdeu nada com a privatização. O Brasil perderia se mantivesse as empresas sob gestão do governo. Eu não sei se você concorda comigo ou discorda, mas esse é meu ponto de vista sobre o assunto.